nós somos trabalhadores. Todos nós devemos ter essa percepção cada vez maior de que somos trabalhadores, sim, embora não estejamos mais lotados, né, num determinado campo físico para trabalho. Eu tenho mais uma perguntinha aqui, aproveitando que nosso tema é o sistema trabalhista brasileiro. Quando a gente vai analisar aí as relações de trabalho, é uma questão muito dinâmica que, por questões econômicas também, o avanço da sociedade, o avanço da industrialização, da informática, a gente tem impactos diretos nas relações trabalhistas e nos últimos anos a gente vê esse processo se acelerando. A gente tem aí a questão do trabalho remoto, que ganhou destaque com a pandemia, a gente tem a uberização, que é um fenômeno presente em todo mundo aí, e mais recente a gente tem a questão da inteligência artificial, que vai avançar sobre uma série de relações de emprego, está modificando já a forma de se trabalhar em diversos setores. Então eu queria ouvir de cada um de vocês, diante de todas essas transformações que a sociedade vive, sobre o direito do trabalho, sobre a relação trabalhista no Brasil, qual a principal mudança que vocês enxergam, qual é a maior ruptura que vocês veem no direito trabalhista e na relação de trabalho nos últimos anos? Olha, no meu entendimento, tem dois grandes passos, né? Primeiro, aquilo que a gente chama de plataformatização do trabalho, que é o quê? O trabalho não é mais caracterizado pela presença física do empregado. O trabalho agora é desenvolvido por meios de tecnologia. Ponto. Esse é um fenômeno que não tem volta, né? Tanto que a gente está agora trabalhando através das redes sociais, certo? A gente não está com o nosso destinatário final ao vivo e a cores, mas é um trabalho, certo? E o trabalho no mundo geral, ele hoje é muito mais intelectual do que propriamente físico. Certo? Claro que existem atividades que ainda são, sim, atividades físicas, né? Que precisa que a pessoa esteja lá apertando um parafuso, fazendo a manutenção de uma máquina, mas a maior parte das atividades, elas são muito mais, né, de trabalho intelectual do que propriamente um trabalho físico, né? E aí também tem outra coisa. Quanto maior a formação intelectual daquele trabalhador, maior qualificado ele é e, portanto, maior remuneração, pelo menos é isso que se pretende, ele vai ter. Só que, com o tempo, acabou que, na realidade, as pessoas se estão confundindo. A sensação de você não estar no espaço físico trabalhando, ou seja, de você não estar no chão de fábrica, de você não estar, né, num local, como acontecia antigamente, nas lavouras, nas fábricas, né, naquela escala de produção, né, naquela montagem fordista de antigamente, que era o mundo do trabalho, e as pessoas estão perdendo a noção da sua valorização, da qualidade, do valor do seu trabalho. E aí muita gente hoje em dia está falando assim, não, eu não sou mais trabalhador, eu sou agora empreendedor do meu próprio trabalho. Gente, isso é uma falácia sem igual. E é uma coisa que tem sido embutida na nossa personalidade, na nossa mente, cada vez mais pelos políticos no nosso país. E por que isso é uma falácia? Porque agora todo mundo é empreendedor de si mesmo. E eu viro para os meus alunos e falo assim, gente, quem é empreendedor é quem é dono de bem de capital. E quem é dono de bem de capital, ele tem o quê? Dinheiro para investir no seu negócio. Se você é empreendedor de si mesmo, o seu único bem, a sua força de trabalho, você é um trabalhador e não empreendedor. Então vamos deixar dessa falácia. Nós não somos empreendedores, nós somos sim trabalhadores. Porque ninguém mais quer falar, né, que é um trabalhador. Hoje em dia todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo agora é empresário, todo mundo agora é CEO. Aí a gente pergunta assim, sim, mas você é CEO de quê? E aquela pessoa é um motorista, aquela pessoa é um técnico de informática, aquela pessoa é o CEO da sua empresa, que é o seu corpo, a sua mentalidade, a sua capacidade de trabalho. Não existe isso, certo? O trabalhador, ele é uma pessoa que tem direitos mínimos e por que qual é o interesse primeiro, né? De colocarem isso na mentalidade de os políticos querendo colocar isso na mentalidade. Por quê? A maioria dos políticos é dono, sim, aí eles são, sim, empreendedores, são donos de grandes redes, são a pessoa que, enfim, compram o trabalho do trabalhador.
né, compram aquela moeda de troca que é o trabalho do trabalhador. E eles lucram em cima dessa ideia, certo? Por que é lucrativo para os políticos, para os donos das elites, terem embutido na mentalidade do trabalhador essa ideia? Porque eles não pagam os direitos que estão previstos na Constituição Federal. Ou seja, eles não pagam. Se você é empreendedor, você é um prestador de serviço, você, portanto, não tem direito a FGTS, 13º, férias e somente a sua remuneração. Né? Você não recebe todos aqueles que estão garantidos lá como direitos fundamentais do trabalho, no artigo 7º da Constituição Federal. Tá? Então, por isso que é bom, é lucrativo para essas empresas falando, não, você não é um trabalhador, não. Hoje em dia, ninguém abre a boca para falar que é trabalhadora, pois eu sou uma trabalhadora com muito orgulho. Eu sou uma servidora pública e sou professora, sou uma trabalhadora. Eu não sou uma empreendedora. Eu quero, sim, ser remunerada pelo meu trabalho, quero ser remunerada dignamente. Então, é uma falácia isso. Então, as pessoas perdem a noção agora, estão perdendo a noção do valor trabalho. E aí, o que acontece? Eles caem nessa história, nessa falácia de que eles são empreendedores de si mesmos, não querem mais ter anotação em CTPS, não querem mais ter os seus direitos garantidos, como está lá na Constituição. Eles querem receber um valor pífio de prestação de serviço sobre a alegada e a ilusão de que ele é dono do seu tempo. Gente, isso é mentira. Ninguém é dono do seu tempo. Ninguém é dono do seu tempo, a não ser que você não precise trabalhar. Né? Aí serão quem? Herdeiros. As pessoas que ou casaram com marido rico, ou herdaram, ou com uma mulher rica, né? Também pode ser isso. Ou então herdaram grandes fortunas. E aí vão dilapidar o patrimônio dos seus ascendentes que produziram aquelas grandes fortunas. Né? Porque ninguém que trabalha vai dilapidar um patrimônio, mas aquele que gasta o seu tempo para fazer nada, ele vai dilapidar o patrimônio que seus ascendentes construíram ao longo do tempo. Então, isso é uma falácia. Tá? Na realidade, todos nós somos trabalhadores. Todos nós devemos ter essa percepção cada vez maior de que somos trabalhadores, sim, embora não estejamos mais lotados, né, num determinado campo físico para trabalho. E também a outra grande diferença é que hoje em dia também existe a transnacionalização do trabalho. O que isso significa? Significa que meu empregador pode ser, por exemplo, uma empresa lá nos Estados Unidos e eu estou aqui no Brasil prestando serviços da mesma forma. Então, não existe também mais aquela personalização do seu empregador, do seu tomador de mão de obra. O que faz com que as relações de trabalho, que antes eram muito perceptíveis, hoje estejam muito mais tênues, certo? Você não consegue hoje ter muita noção de quem era a pessoa com quem você está lidando e quem, tanto no polo do trabalhador que está prestando aquele serviço, como do polo do tomador. E aí existem fenômenos jurídicos como terceirização, quarteirização, né? Quintuplização da sua mão de obra, e você passa por uma série de empresas até finalmente você descobrir, né, que é o seu tomador de serviço. E aí, gente, quando a gente vai investigar, e eu como magistrada preciso fazer isso no meu dia a dia, muitas vezes a gente vê que aquela pessoa que está lá na outra face da moeda, pegando a mão de obra daquelas empresas, que são empresas pequenas, para chegar no trabalhador, são grandes empresas, multinacionais, como bancos, como instituições financeiras, como... e nada contra, viu, gente, contra essas empresas, mas assim, só, por exemplo, Microsoft, Apple, Facebook, enfim, e Coca-Cola, e Ambev, enfim, né, todas essas grandes multinacionais. E não é à toa que no mundo todo, não só no Brasil, mas a gente aqui no Brasil sente mais os efeitos disso. No mundo todo existe cada vez mais concentração de capital lá, né, cada vez menos pessoas estão com a grande renda dos países, né, no mundo, e cada vez mais nós temos uma base da população que está cada vez mais pobre. Né? Nós estamos vivendo uma época que está tendo retrocesso dos direitos sociais. A gente está vivendo uma época em que a pobreza, cada vez mais, ela é mais igual entre aqueles que estão na base e, gente, mais igual na classe média, mais igual com a... Não existe mais diferenciação de quem, né? Antigamente era muito... Eu lembro que quando eu era na minha infância, era fácil você falar assim, eu sou classe média A, B, C, D... Não, hoje em dia só tem rico e o resto, né? Se você for analisar, hoje em dia tem rico e tem o resto.
porque é cada vez mais latente essa diferenciação. E as pessoas gostam disso, porque elas estão iludidas com esse cenário de que eu trabalho para uma grande empresa, eu trabalho para uma empresa no exterior, eu sou o dono do meu tempo e eu não consigo mais analisar também, porque eu não estou mais no chão de fábrica, qual é o valor do meu trabalho. Então, você é, sim, remunerado sempre pelo piso básico, pela menor remuneração possível. E isso traz um empobrecimento da população, isso traz, né, uma mercantilização do valor trabalho, isso traz a desconstituição da figura do trabalhador como uma figura humana que merece dignidade. Isso traz uma série de repercussões para o trabalhador e não é à toa que está causando o fator trabalho cada vez mais causa adoecimento na população. Eu acho que vale ressaltar também sobre essa questão da implementação da tecnologia no trabalho social, que devido à pandemia, a gente deve ter pulado uns 3 degraus ou mais nessa questão da tecnologização, porque a gente teve o aumento nos trabalhos home office, a gente teve aulas online, que eu tive inclusive aula de doutora Cíntia online, então esses funcionários empregados tiveram que se adaptar ao pouco tempo, ao meio de toda aquela loucura, ao trabalho em home office, ao trabalho em meio à tecnologia, teve que comprar câmera, microfone, teve que melhorar sua internet, e isso criou até uma celeuma de que também no teletrabalho você paga sua energia, você paga sua internet porque você tem custas. O empregado tem custas naquele momento, o empregador tem que pagar, e isso criou uma discussão e também juntou com tudo isso, essa questão do porquê hoje na nossa legislação trabalhista, doutora Cíntia me corrija se eu estiver errado, mas temos até hoje a implementação e a maioria dos trabalhadores querem trabalhar em home office porque te dá um conforto muito maior. Isso não quer dizer que você trabalhe menos, te dá um conforto muito maior. E a nossa legislação não consegue, as empresas não conseguem trazer todo mundo para o home office. E até a legislação teve que se adaptar a essa mudança que houve no trabalho. Tanto que tem prioridades quem tem alguma deficiência ou quem tem filhos menores de 4 anos. Eles têm preferência no home office. Então, até a legislação se adaptou também às transformações que vieram surgindo. E aí veio algo também maravilhoso, ou não, que é a inteligência artificial. Que por um lado ajuda muito e por outro lado talvez em outras palavras engula muitas pessoas. Você tem que se adaptar hoje a essas transformações gigantes que vêm acontecendo, porque realmente a inteligência artificial ela claramente ajuda muito em diversos pontos. Hoje em dia você pode resumir uma pesquisa em algumas digitações, algumas perguntas certeiras, você consegue resumir horas de pesquisa em apenas uma pergunta, a inteligência artificial. Tá fazendo atividade da faculdade no chat, nessa, Se né? entregando ao vivo. Velho, entregou ao vivo. Jamais. Vai deixar, dona Cíntia? Vai deixar? Jamais. Nunca. A questão é mas a questão é que realmente não só para essa instituição acadêmica, o trabalho, tudo, Previda, hoje em dia você vê que ela está inclusa em diversos pontos e até doutrinadores, juristas, falam sobre a inteligência artificial, a implementação no meio jurídico. Então, acho que realmente a sociedade tem que se adaptar à tecnologia. A legislação trabalhista vem se adaptando a essa implementação da tecnologia no trabalho. E eu acho que é de grande valia esse debate, porque realmente é muito importante para a sociedade que vem muito se empobrecendo, tanto intelectualmente como grandes capitais que vêm pressionando, e vem surgindo essa perda de alguns direitos que realmente a gente tem que colocar em pauta, porque o direito do trabalho está aí para resguardar um empregado que é hipossuficiente na relação. Então a gente tem que valorizar esse ponto.